A consciência do corpo de Cristo. Room 12:3-5. No capítulo anterior, chegamos a entender um pouco a maneira na qual a consciência revela a vida. Agora, continuaremos na mesma linha, para entendermos melhor o que é a consciência do corpo de Cristo. 1. Amar aos irmãos. Primeiro, focalizemos desde o ponto de vista do amor. Uma coisa destaca-se de modo maravilhoso quando meditamos neste versículo: nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. 1 João 3,14. Todos os que têm passado da morte para a vida amam-se. Todos os que chegaram a ser membros deste mesmo corpo espiritual amam-se. Um amor assim procede da vida e surge espontaneamente. Poder-se-ia considerar uma pessoa como filha de Deus se, depois de ela responder afirmativamente em uma reunião da igreja que ela é cristã, e depois de haverem lhe recordado que, como cristã, ela deve amar aos demais cristãos, esta pessoa dissesse: já que vocês dizem que tem que ser assim, então começarei a amar os outros cristãos amanhã. Vemos que todo aquele que verdadeiramente nasce de cima, e tem a vida de Deus, ama de maneira espontânea a todos os que são membros, junto com ele, no corpo de Cristo. Tanto se lhe recordam o fato como se não, ele tem a consciência de amar aos irmãos. É inegável que ele necessite de que lhe recordem muitas vezes que tem que amar aos irmãos. Entretanto, o recordarem-no disto não acrescenta nada ao que já está dentro dele, mas sim torna mais fervoroso o que já está dentro dele. Se o amor de Deus está presente em uma pessoa, o amor dos irmãos está ali. E se o amor de Deus está ausente, o amor entre irmãos não está ali. Isto é, portanto, muito simples. Não se pode criar ou fabricar nada. Quando um crente conhece um outro que pertence a Deus, amam, de modo estranho, porém natural, porque ele tem esta consciência interior dentro dele que deve mostrar-se em amor para com esta outra pessoa. Certa vez, um irmão em Cristo teve um filho. Perguntaram-lhe: agora que você é pai, você ama o seu filho? Sua resposta foi: uma semana antes de ser pai, pensei uma e outra vez como devia amar meu filho. Porém, desde que meu filho nasceu, no momento em que o vi, meu coração foi a ele de modo natural e singelo, e amei-o. Vemos aqui como o amor humano surge de uma consciência interior, e não se ensina a partir do exterior. De maneira parecida, todos os filhos de Deus que têm sido resgatados com o sangue do Cordeiro, e recebem a vida de Deus e são batizados dentro do corpo de Cristo, não podem, se não ser motivados, desde o seu interior, a amarem-se como membros de um mesmo corpo. Frequentemente, quando você conhece alguém que é verdadeiramente do Senhor, vai-se o seu coração em direção a ele enquanto você sabe que ele é cristão, tanto se ele vem de um lugar distante ou se é conterrâneo seu, tanto se é muito culto ou pouco, sem distinção alguma enquanto a raça ou profissão. Se você está no mesmo corpo espiritual, você terá de modo normal este tipo de consciência. 2. Sem divisões. Alguém que tem visto o corpo de Cristo, e que, por conseguinte possui a consciência do corpo, sente-se destroçado por dentro quando faz algo que pode causar dissensão ou dividir os filhos de Deus, porque ele ama todo o que pertence a Deus e não pode dividir seus filhos. O amor é normal ao corpo de Cristo, enquanto que a divisão lhe é estranha, não importa por quantas razões levante-se uma mão contra a outra, é impossível para elas romperem a relação entre as duas, a divisão é simplesmente impossível. Talvez uma pessoa sinta-se orgulhosa por ser um dos que tem deixado uma seita, e portanto declara possuir o conhecimento do corpo de Cristo. Entretanto, na realidade, o deixar uma denominação não vem significar que alguém viu o corpo de Cristo, e nem sequer indica isto. É certo que nem aquele que discerne o corpo está livre do denominacionalismo. Sendo assim, quem pode ter a pretensão de achar que compreendeu o corpo de Cristo pelo fato de ter deixado uma denominação? Exteriormente, alguém pode ter deixado uma denominação, porém muitos estabelecem outra no lugar aonde vão. O ter deixado a denominação apenas evidencia o seu próprio sentimento latente de superioridade, sem chegar a compreender que todos os membros do corpo são seus irmãos e irmãs, e que, portanto, todos se amam. Por esta razão, demo-nos conta de que todo espírito sectarista, toda atitude que leva à divisão, toda ação exterior ou pensamento interior que divide os filhos de Deus são sinais evidentes de não se conhecer o corpo de Cristo.
O corpo de Cristo nos resgatará das seitas e do sectarismo, também nos resgatará do eu e do individualismo. Quão triste é que o princípio de vida de muitos não seja o corpo, mas o indivíduo. Podemos descobrir este princípio do individualismo em muitas esferas. Por exemplo, em uma reunião de oração, alguém pode orar só por sua conta, pois não consegue orar com os demais. Seu corpo físico pode estar ajoelhado junto com os demais, entretanto sua consciência está limitada ao seu próprio ser. Quando ele ora, quer que os demais lhe escutem, porém, quando os demais oram, ele não os escuta. Ele não tem nenhuma resposta interior à oração do outro, e é incapaz sequer de acrescentar um amém. Sua consciência está desconectada da consciência dos demais. Portanto, ele ora suas próprias orações e deixa que os outros orem as orações deles. Não parece haver nenhuma relação entre suas orações e as dos demais. Quando ele chega à reunião, parece vir só com o propósito de pronunciar as palavras que estão dentro dele, e depois sente que sua tarefa terminou. Ele não se importa com o encargo da oração e nem com a consciência que os demais têm deste encargo. Esta é a regra do individualismo, não o princípio do corpo. De fato, ele não tem visto o corpo, e, portanto não pode cooperar com os demais diante de Deus. Às vezes, 3 ou 5, ou até mesmo 10 ou 20 irmãos, em uma reunião, falam cada um deles somente daquilo que afeta a eles mesmos, sem se mostrar interessados pelos assuntos do próximo e nem por escutar o que os demais pensam. Ou, pode ser que, enquanto você ou outro irmão estejam juntos com esta pessoa, ela fale animadamente de algo que lhe afeta durante um bom tempo, porém, quando você ou os outros tomarem a palavra, ela apenas escuta, sem demonstrar tanto ânimo. Em coisas tão pequenas como estas, você pode ver se uma pessoa realmente tem discernido o corpo de Cristo. A praga do individualismo pode crescer desde o simples fato de expressar o individualismo de uma só pessoa até expressar o individualismo de um grupo de várias pessoas. Você pode ter notado que na igreja poderá haver 3 ou 5, quem sabe até 8 ou 9 pessoas, que formarão um círculo pequeno. Só estes poucos pensam o mesmo e amam-se uns aos outros. Eles não se enquadram com os demais irmãos ou irmãs. Isto indica que eles tampouco têm percebido o corpo de Cristo. A igreja é uma, ela não pode ser dividida. Se uma pessoa realmente tem conhecido o corpo, não pode reconhecer nenhum tipo de individualismo, ela não pode fazer parte de nenhuma facção ou círculo pequeno. Se você tem experimentado genuinamente o corpo de Cristo, terá a consciência de que algo vai mal cada vez que começa a mostrar o seu individualismo, e por certo lhe será impossível seguir. Ou se não, ou você, ou vários outros, darem um passo equivocado, esta consciência do corpo lhes recordará que assim vocês se desconectam dos outros filhos de Deus, e desta forma ela impedirá vocês de seguirem. Existe algo dentro de você que lhe freia, que lhe fala, admoesta, adverte, ou põe obstáculos. Esta consciência da vida pode nos evitar toda mancha de tendência para a divisão. 3. Evitar o trabalho independente. Se tivermos consciência do corpo, compreenderemos imediatamente que o corpo é um. Deste modo, aquele que está envolvido na obra espiritual não pode ser individualista. Para participar de maneira adequada na obra do Senhor, é imperativo que tratemos este assunto da obra independente. Segundo o que pensam algumas pessoas, alguém deve deixar a impressão de suas mãos sobre as coisas, de outra forma considera que estas coisas não servem de nada. Tudo o que ele faz é considerado como de valor espiritual, e tudo que não é ele quem faz não tem valor nenhum. Quando ele prega e ninguém é salvo, sente-se deprimido. Quando prega e as pessoas são salvas, mostra-se agradavelmente surpreendido. Isto ocorre porque considera a obra como sua obra pessoal. Porém, no momento em que os filhos de Deus percebem a unidade do corpo, compreendem imediatamente a unidade da obra. No instante em que veem que o corpo é um, são resgatados de seus esforços individuais, visto que agora estão vendo que a obra é do corpo. Isto não significa que a pessoa já não pode agir como indivíduo. Mas simplesmente significa que já não pode considerar a obra como sua propriedade exclusiva. Tanto se a obra é feita por ele ou não, isso não lhe preocupa mais, o que lhe preocupa agora é que a obra seja feita. Sendo cristãos, devemos admirar e buscar as coisas espirituais,
Porém não precisamos ter nenhuma pretensão competitiva nem nenhum traço de inveja. Nossa atitude individual diante da obra espiritual deve ser: o que eu posso fazer, espero que os outros possam fazer também, e o que eu não posso fazer, espero que os outros possam fazer. Espero fazer mais, assim como espero que outros possam fazer também. Quanto necessito dar-me conta de que eu não posso ser senão um pequeno vaso na obra, eu não posso monopolizá-la. Não posso atrever-me a considerar a obra e o que resulta dela como coisas minhas. Se insisto em que tudo tem de ser feito por mim, então não tenho compreendido o corpo. No momento em que capto o corpo, dou-me conta de que tanto o meu labor como o de outros são de proveito tanto para mim como para o corpo. E que toda a glória seja do Senhor e todas as bênçãos da Igreja. O Senhor distribui sua obra a todos, e cada um tem sua parte. Não devemos nos estimar mais do que convém. Precisamos ser fiéis na parte que o Senhor tem nos concedido a cada um, porém, também precisamos respeitar a parte que Ele tem concedido aos demais. Muitos jovens possuem uma atitude competitiva em que sempre comparam o que têm com o que os demais não têm, e não param de comparar o que eles mesmos não têm com o que os outros têm. De fato, estas comparações são absurdas. Como podemos acrescentar uma cadeira a uma mesa? São uma ou duas. Uma mesa mais uma cadeira equivale a uma mesa e uma cadeira. Se nos perguntam qual é melhor, a mão ou o olho, não podemos senão responder que tanto a mão como o olho são bons. Aquele que tem visto o corpo dá-se conta da função de todos os membros. Ele olha para si mesmo como um entre muitos membros. Ele não se colocará em uma situação distintiva para comparar-se favoravelmente com outros, nem para ocupar o lugar de outro. Enquanto um cristão discerne interiormente o corpo de Cristo, não pode justificar-se caso chegue a ser orgulhoso ou invejoso, nem tem meios para ser assim. Visto que o corpo é um, pouco importa se a obra é feita por ele ou por outros. Tanto se a obra é sua como se é de outros, toda a glória vai ao Senhor e todas as bênçãos vão à Igreja. Se alguém vê o corpo de Cristo, haverá nele de maneira normal esta consciência, que o corpo é um, e que por conseguinte a obra é uma. 4. Reconhecimento da necessidade de comunhão entre os irmãos. Aquele que vê o corpo de Cristo não somente reconhece espontaneamente a insensatez da ação independente, mas também reconhece a necessidade da comunhão. A comunhão não é um exercício externo de intercâmbio social, mas um requerimento espontâneo da vida do corpo. O que os filhos de Deus consideram, de modo errôneo porém tipicamente, é que a comunhão seja visitar as casas de alguns irmãos e irmãs nas horas de folga e conversar um pouco. De fato, a comunhão significa eu dar-me conta de que o meu próprio ser é totalmente inadequado. Tenho grande prazer em fazer todas as coisas com os outros membros do corpo. Ainda que eu não possa reunir todos os irmãos e irmãs da igreja para fazer determinada coisa, o que realmente posso fazer é realizar estas coisas com 2 ou 3 irmãos ou irmãs, conforme o princípio do corpo. Frequentemente, precisamos aprender a comunhão por meio da oração, das tribulações, na busca da vontade de Deus, nos planos para o nosso futuro, e aprender a comunhão com respeito à palavra de Deus. O que significa comunhão é que, sabendo que não sou adequado no que se refere à oração, busco a outros 2 ou 3 que orem comigo. Eu sozinho sou incompetente para solucionar as dificuldades, portanto peço a 2 ou 3 irmãos para que juntos enfrentemos a situação. Eu sozinho sou incapaz de conhecer a vontade de Deus, por conseguinte peço a ajuda de mais 2 ou 3. Eu sozinho estou bastante confuso no que se refere a meu futuro, por conseguinte peço a 2 ou 3 irmãos e irmãs que, em comunhão comigo, decidamos o que devo fazer. Eu sozinho não posso entender a palavra de Deus, assim que agora estudo a palavra de Deus com 2 ou 3 irmãos e irmãs. Em comunhão, reconheço minha insuficiência e incompetência, e também reconheço a necessidade do corpo. Confesso que sou limitado e inclinado a cometer equívocos, por isto rogo aos irmãos e irmãs que têm discernimento espiritual que me ajudem, e não peço ajuda somente aos que se mostram carinhosos para comigo. Não estou à altura, e, portanto me é necessária a ajuda dos outros irmãos. O corpo de Cristo é uma vida, e há, portanto a participação de uma consciência. Você mesmo se dará conta de que, sem a comunhão, não pode viver. 5. Aprender a ser um membro.
Se uma pessoa tem consciência do corpo, dá-se conta imediatamente de seu lugar no corpo, isto é, vê a si mesma como um dos membros deste corpo. Cada membro tem sua utilidade distintiva. Um membro de um corpo físico diferencia-se de uma célula do corpo. O não ter uma célula não importa muito, porém o não ter um membro do corpo é muito evidente. Certamente, a célula tem sua utilidade, porém atente que a Bíblia, ao utilizar a analogia do corpo humano, diz que somos membros do corpo de Cristo, não células. Quão lamentável é que as condições de muitos cristãos sejam como as das células do corpo humano, em vez de as de seus membros. Tal pessoa parece não ter nenhuma função específica no corpo de Cristo, nem tampouco desempenha a sua tarefa. Em uma dada reunião da igreja, não parece acrescentar nada ao corpo de Cristo, e sua ausência mesma não parece indicar que falta algo ao corpo. Ela não tem desempenhado suas funções no corpo porque nunca tem visto o corpo. Quando está com irmãos e irmãs, nunca conhece seu próprio serviço, nem tampouco se dá conta do que deve fazer. Ao perceber o corpo, não poderia senão considerar-se como membro. Ao perceber o corpo, saberia que este sofre e perde se ela não lhe proporciona a vida. Ninguém pode ser passivo em uma reunião. Cada pessoa é um membro do corpo, e, por conseguinte, ninguém pode ir a uma reunião como um espectador passivo. Quando nos reunimos juntos, oramos porque nos damos conta de que somos membros mútuos do corpo de Cristo. Tanto se é em voz alta ou não, de todas as formas oramos porque queremos proporcionar vida ao corpo. Alguns cristãos são membros que proporcionam vida. Quando participam de uma reunião, ainda que não abram a boca, apenas sua presença levanta a reunião porque proporcionam vida, estão ali afugentando a morte. Uma vez que alguém discerne o corpo de Cristo, não pode senão reconhecer-se como membro do corpo. Visto que somos membros do corpo de Cristo e cada um é uma parte do mesmo, devemos buscar de que forma ajudar o corpo para ele obter vida e força. Em toda reunião, ainda que não abramos a boca, podemos orar de modo silencioso. Isto é consciência do corpo. Se temos visto o corpo, não podemos dizer que somos uma pessoa sem importância. Em vez disto, diremos, sou um membro do corpo, e, portanto tenho um dever a cumprir, há uma palavra que tenho que pronunciar, há uma oração que tenho que oferecer. Quando participo da reunião, devo fazer tudo o que Deus quer que eu faça. Não posso permitir-me ser um mero espectador. São coisas assim que evidenciam que temos captado verdadeiramente o corpo. E enquanto todos estejamos funcionando, a vida da reunião junta afugentará a morte. Muitas reuniões não evidenciam este poder de vencer a morte, porque existem muitas pessoas que são somente espectadores. 6. Submeter-se à autoridade. Se você vê realmente o corpo de Cristo, você é consciente da beleza dos filhos de Deus, do erro das divisões, da necessidade da comunhão e da responsabilidade que você tem como membro do corpo de Cristo. Todos estes aspectos de que você se dá conta, você os capta por causa da consciência do corpo. E mais, na medida em que você se dá conta de que está no corpo, você tem que se dar conta, do mesmo modo, de que está sob a autoridade da cabeça. Isto porque todo o que conhece a vida do corpo de Cristo e é consciente de ser membro do corpo sentirá inevitavelmente a autoridade da cabeça, a qual é Cristo Jesus, o Senhor. Não só devemos nos submeter à autoridade direta da cabeça, mas também temos que nos submeter à autoridade indireta da cabeça. A mão física está sob a autoridade direta da cabeça de meu corpo, porém, quando movo o braço, a mão move-se junto com o braço porque a mão submete-se à cabeça através do braço. Por conseguinte, aquele que vê o corpo de Cristo vê também a autoridade que Deus tem estabelecido no corpo para que se submeta a ela. Às vezes, quando alguém da igreja diz para você fazer algo, você não considera isso como a vontade do Senhor, mesmo depois de ter orado. Assim que você não faz o que lhe foi dito, e sente-se bem. Você sabe que é correto escutar a palavra do Senhor em vez da palavra do homem. Por outra parte, às vezes você se dá conta de que, se você não escutar a seu irmão ou irmã, entrará em conflito com o Senhor. Tem-lhe ocorrido alguma vez, ou mesmo muitas vezes, em que você tem a impressão de que um ou mais irmãos que conhecem o Senhor têm sido postos por ele no lugar de autoridade, para representar sua autoridade, e que se você entra em controvérsia com eles, você entra em controvérsia com o próprio Senhor?
Se você verdadeiramente vê a autoridade da cabeça, também reconhecerá que existem um ou mais membros do corpo que estão mais adiante do que você, e que você tem que aprender a submeter-se. Deste modo, você não só reconhece a cabeça, mas também reconhece aqueles a quem Deus tem estabelecido no corpo em representação da cabeça. Se você estiver em conflito com eles, também estará em conflito com Deus. Se nossos olhos têm sido abertos pelo Senhor para reconhecermos o corpo, também reconheceremos a autoridade. Quando contemplamos o corpo humano, como é que trabalham todas as partes do mesmo com tal harmonia que revelam que o corpo inteiro é um? É porque existe autoridade no corpo. Se não houvesse autoridade, o corpo inteiro estaria em confusão. Suponhamos, por exemplo, que falte comida ao estômago, porém, que a boca recuse-se a comer. O que acontecerá a este homem? Todo o corpo sofrerá, embora somente uma de suas partes recuse-se a obedecer sua autoridade. Vamos tomar um novo exemplo, o exemplo do câncer, o qual sabemos que é uma enfermidade muito séria. Como se propaga o câncer pelo corpo? Isto acontece devido a algumas células que se desenvolvem de maneira independente, e não conforme a lei do corpo. O corpo não necessita que elas sigam se desenvolvendo da forma em que o fazem, entretanto, estas células insistem em se multiplicar de forma normal. Elas absorvem elementos nutritivos que promovem sua multiplicação. Elas só se preocupam com o seu próprio desenvolvimento, não se importam-se, ao corpo, não é necessário este tumor, não obedecem à autoridade do corpo, mas, por sua própria conta, atuam independentemente. Porém, quanto mais crescem, mais prejuízos causam. Como resultado, bastam umas poucas células que não respeitam a autoridade para causar a morte do corpo inteiro. Fica claro, do que acabamos de observar, que a autoridade é a lei do corpo humano, e que a desobediência é sintoma de enfermidade no corpo. Também opera este princípio no corpo espiritual de Cristo. Se uma pessoa não sabe o que é autoridade, como pode dizer que conhece o corpo de Cristo? Vemos que aquele que conhece o corpo pode discernir, mesmo quando somente 3 ou 5 pessoas estejam reunidas, quem entre os que estão reunidos tem autoridade, porque fica manifesta no meio delas a autoridade da cabeça, a qual elas têm que se submeter. Quão natural e quão precioso é que, no corpo humano, os dedos submetam-se à munheca, a munheca ao braço, o braço ao ombro, e assim por diante. E esta mesma beleza pode ser desdobrada no corpo de Cristo. Certos cristãos são tão pouco cuidadosos em sua ação e em sua fala que não escutam a ninguém. Parecem considerar-se como maiores que os demais, a tal ponto que deixam de reconhecer que têm que se submeter a alguém. Isto mostra que este crente nunca tem conhecido o freio do corpo, nem nunca tem se submetido à autoridade da cabeça. Que Deus tenha misericórdia destes membros. Se o Senhor tem nos tratado de modo genuíno, e se nossa carne tem recebido tais tratos a ponto de que a coluna vertebral de nossa vida natural tem sido partida, reconheceremos imediatamente que nem a mão nem a boca têm liberdade ilimitada, visto que tudo está sob o controle do corpo, e que não podemos deixar de submetermos-nos à autoridade que Deus tem posto no corpo de Cristo. Que não fiquemos meramente a nível doutrinário sobre este tema, mas que sejamos dirigidos por Deus para conhecermos e experimentarmos o corpo de Cristo. Que esta consciência do corpo, em seus muitos aspectos, sempre nos acompanhe, para que não façamos nada conforme a nossa própria vontade nem vivamos de maneira pouco cuidadosa. Desta forma, receberemos amplas provisões para este corpo, e poderemos manifestar o testemunho do Senhor. Extraído do livro O Corpo de Cristo, uma realidade. Watchman Nee. Inscreva-se no canal Desfrutar é bem melhor.